Muito bem, meus caros, muito bem, muito bem. Estamos aqui depois da ausência de ontem. Mas antes da gente começar a conversar, muitos de vocês talvez não saibam, mas ontem eu queria só comentar uma coisa que aconteceu. Ontem foi a última aula da turma da minha oficina de escrita criativa deste ano. Bom, e a experiência da oficina é sempre gratificante, E é gratificante exatamente pela possibilidade que os alunos têm de, ao final de cada aula, enviar aí as suas dúvidas, as suas perguntas. Mas acontece que essa última turma foi assim, diferente das anteriores, sabe? Porque o interesse dessa última turma não diminuiu ao longo de toda a oficina. Bom, e é muito difícil isso não acontecer, porque ao longo aí de 12 semanas, porque são 12 aulas, é normal que o interesse decaia um pouco, Ou pelo menos é normal que nem todos os alunos continuem assistindo a aula ao vivo, mas prefiram ver depois a aula gravada. Mas a turma desse ano foi diferente, Foi diferente. Uma turma muito disposta, uma turma muito entusiasmada, E sempre fazendo perguntas. E isso, claro que, para o professor, bom, isso é muito gratificante, Muito gratificante. Foi uma grande turma, uma ótima turma. Bom, mas vamos conversar um pouco aqui a respeito de uma dificuldade que muitos dos meus alunos costumam relatar, Claro, há várias dificuldades, mas uma delas é a de construir mentalmente uma cena, Aliás, assim, todo mundo, quando começa a escrever, comete, não digo que seja um erro, mas assim, escreve apenas pelo ímpeto de escrever no começo. Quer dizer, escreve aí por inspiração, como se costuma falar, Escreve obedecendo a um instinto, a um impulso, a um arrebatamento, digamos, E muita gente acha que escrever é isso, Quer dizer, escrever é se deixar dominar aí por uma espécie de entusiasmo, E seguir escrevendo até que o impulso comece a perder a força. Bom, mas assim, essa é uma maneira infantil de entender a escrita. É claro que no princípio, quando nós somos aí adolescentes e escrevemos os nossos primeiros textos, quase sempre poemas, nós somos movidos por uma necessidade de expressão. É como se a gente aí precisasse diminuir de alguma forma as tensões que se formam dentro de nós. E então, quer dizer, ao invés de sair aí gritando pelos corredores da nossa casa, ou pelos corredores do colégio, ao invés de sair jogando coquetel molotov aí em porta de banco, em prédios públicos, alguns jovens fazem a opção mais civilizada de escrever. Ou seja, um escritor pode surgir exatamente dessa necessidade de ter algum domínio sobre as suas tensões, O que não deixa de ser uma forma de compreender a si mesmo, e de compreender qual é o seu papel no mundo. E, bom, é perfeito que se comece assim, ou que se comece por qualquer outro motivo. O importante é começar a escrever.
E muitas vezes, nós começamos a escrever, inclusive, sem ter consciência dos motivos que nos levam a escrever, né? Bom, mas vejam, isso também não é um problema, né? Quer dizer, eu me lembro que nos meus tempos de escola, né, era um prazer aí para mim ler um livro sugerido pela professora, né, de português, e depois fazer aqueles trabalhos lá de interpretação de texto, né, responder aquelas perguntas, às vezes bobinhas, né, às vezes mal formuladas, né, exatamente como são essas questões de vestibular ou de concurso público, né? Em que a gente muitas vezes é obrigado a escolher assim a resposta que mais se aproxima, né, daquilo que a gente leu, porque na verdade, na verdade, nenhuma das alternativas está, né, realmente certa, né? Mas enfim, quer dizer, quando eu passei desses pequenos exercícios de interpretação, para aí breves resenhas em que eu comecei a ensaiar as minhas primeiras opiniões, as minhas primeiras impressões, né? Quer dizer, eu nunca imaginei que tudo ia evoluir, né? E chegar aí aos livros que eu publiquei, ao trabalho de professor de escrita, de crítico literário, quer dizer, as coisas simplesmente vão acontecendo, né? E todas as pequenas decisões que você toma no decorrer da sua vida vão encaminhando você em determinada direção, né? Quer dizer, é o que diz lá o famoso poema do Antônio Machado, né? Caminhante, não há caminho. Quer dizer, o caminho se faz ao caminhar, né? Agora, mas o que não pode acontecer é você não evoluir, não crescer. Ou seja, no caso do escritor, o que não pode acontecer é você permanecer a vida inteira como aquele adolescente que escrevia movido só por impulsos sentimentais, movido só aí pela impetuosidade ou pelas tensões que você não conseguia resolver de forma prática, né? Quer dizer, e evoluir, então, significa, quer dizer, passo a passo, né, ir aí dominando certas técnicas de escrita, né? Significa gradativamente criar a sua própria voz, o seu próprio estilo, né? E também adquirir lentamente autoconsciência, autoconsciência. Né? E isso significa o quê? Significa saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? E também compreender que a escrita, que o trabalho do escritor, bom, é um trabalho como qualquer outro, né? E se é um trabalho como qualquer outro, exige treino, estudo, perseverança, disciplina, né? Porque treino, estudo, perseverança e disciplina nos libertam daquela dependência adolescente que nós tínhamos de só escrever por impulso, não? Ou seja, nós continuamos escrevendo, mas agora não mais movidos por emoções descontroladas, né? Mas nós passamos a controlar a nossa escrita, ou pelo menos tentamos controlar, né? Exatamente porque nós começamos a ter consciência de que a escrita é uma necessidade e também uma forma de prazer para nós, não é? Bom, mas enfim, eu dei essa volta imensa, né? Exatamente para vocês entenderem de onde vem a dificuldade que muitos têm de não conseguir criar mentalmente uma cena, né? Isso acontece porque essas pessoas continuam acreditando que a escrita é só impulso, é só emoção, é só inspiração, né? Quer dizer, isso acontece porque essas pessoas não tratam a escrita como uma produção consciente, como um exercício que exige conhecimento, raciocínio, decisão, autocrítica, tá? Bom, e como é que a gente supera essa dificuldade? Bom, o primeiro passo é exatamente adquirir consciência das suas próprias ideias, né?
Quer dizer, é adquirir consciência das ideias que você tem e que você deseja transformar em texto, né? E o que que isso quer dizer? Quer dizer que o seu texto precisa, antes de tudo, estar claro na sua cabeça, né? Quer dizer, vejam, qualquer texto, tá? Não importa aí o tipo de texto. Antes de tudo, as suas ideias precisam estar, em alguma medida, claras. Quer dizer, você pode até, a depender do tipo de texto que você está escrevendo, você pode não ter o plano completo definido, né? Bom, mas alguma ideia você precisa ter, né? Quer dizer, e como eu sempre digo para os meus alunos, o que não estiver claro na sua cabeça não vai ficar claro no papel, né? E essa forma de consciência, né, consciência a respeito do que realmente você quer dizer, bom, ela pode ser treinada e deve ser treinada, né? E um dos exercícios possíveis é criar mentalmente a cena que você quer descrever, né? Mas criar aí de maneira pormenorizada, né? De maneira detalhada, minuciosa, né? E vejam, isso você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Mas vamos pensar aqui num exemplo bem prático, bem simples, tá? Então, assim, imagine que você está lá deitado na sua cama antes de dormir, né? Ou que você está em qualquer outro lugar em que seja possível você se concentrar aí só nas suas ideias. Bom, o que que você faz? Se você quiser fazer esse exercício, você precisa começar a imaginar uma cena, né? Mas uma cena simples. Por exemplo, que você levanta de onde você está e vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, tá? Vamos supor que você vai até a esquina comprar um maço de cigarro, ou melhor, que você caminha só até a sua cozinha e vai fazer um café, tá? Então, assim, comecem com situações bem simples, tá? Agora, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a decisão de levantar para ir até a cozinha já pressupõe uma série de motivações e uma série de pequenos gestos, não é mesmo? Não é verdade? Quer dizer, uma série de motivações, de, 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 de pequenos gestos a respeito dos quais a gente quase sempre nunca pensa, né? Então, é todo esse conjunto de impressões, de gestos, de atitudes, de decisões que você precisa criar mentalmente, tá? Então, assim, primeiro, quer dizer, então, de onde vem o desejo de fazer um café, né? É um hábito? Você tem esse hábito desde sempre, né? O que que o café oferece para você? Quer dizer, que tipo de satisfação, né? Ou é só uma forma de passar o tempo, é só uma forma de você enganar o tempo, né? Quer dizer, por que que você vai levantar de onde você está, né? Caminhar até a cozinha para ter o trabalho de fazer um pouco de café, né? Quer dizer, o que leva você a tomar essa decisão, tá? Bom, assim, e depois? Quer dizer, o que acontece no segundo seguinte, depois que você decide levantar, tá? Quer dizer, como é que você se levanta de onde você está, tá? Quer dizer, vejam, há uma série de gestos, de comportamentos que você repete sem perceber, né? Sempre que você levanta da cama ou de uma poltrona, ou sei lá eu, de qualquer lugar, né? Agora, que gestos são esses, né? Quer dizer, descreva esses gestos mentalmente, né? Como se você visse tudo em câmera lenta, né? E depois, quer dizer, o que que você faz a seguir? Como é que você sai de onde você está para ir até a cozinha? Quer dizer, e que barulhos você ouve enquanto você faz esses gestos todos
e toma todas essas decisões. Né? Quer dizer, e como é a luz do ambiente? Ou como é a escuridão? Né? E o que é que você pensa enquanto você se locomove até a cozinha? Né? Bom, e assim então, mentalmente, você vai construir o maior número possível de detalhes, tá? Sem pressa, sem nenhuma pressa. Você vai elaborar mentalmente um esquema para escrever uma cena em que alguém deseja tomar um café, toma a decisão de fazer o café, sai de onde está, se locomove até a cozinha, faz o café e depois ingere a bebida. Tá? Vai ser difícil numa primeira tentativa? Vai ser sim. Vai ser difícil na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Você vai perceber que é difícil construir mentalmente todos os detalhes. Tá? Muitas vezes você vai ter de rebobinar o filme, tá? De voltar o filme da sua imaginação e recomeçar a cena mais uma vez, sempre em câmera lenta. Tá? E depois que você tiver feito esse exercício mental, qual é a próxima etapa? Aí você senta e vai escrever o roteiro da cena, tá? Um roteiro mesmo, né? Assim. Ponto 1. Estou deitado na cama, o quarto está na penumbra. Ouço o vizinho reclamar com a mulher. Né? Mais longe, um cachorro late em algum lugar, acho que na rua de trás da minha casa. Passa uma moto em alta velocidade. Alguém grita. Né? Ponto 2. Penso em tomar café. Há anos, todas as noites, quando eu estou deitado, tenho vontade de tomar café e eu levanto e tomo café. Né? Mas como começou esse hábito? Né? Bom, e assim então você vai fazer ponto por ponto o roteiro de tudo o que acontece entre o momento em que você está deitado e pensa na xícara de café até o momento em que você toma o primeiro gole. Tá? Dá trabalho? Dá. Olha, é um trabalhão, tá? Mas este exercício vai libertar a sua escrita do automatismo, tá? Quer dizer, a sua escrita vai deixar de ser um somatório de impulsos inconscientes, tá? E você vai então gradativamente se transformar num verdadeiro criador. Ou seja, a sua escrita vai nascer da sua própria vontade, da sua reflexão. Vai nascer de um objetivo consciente. Né? E assim você vai deixar de ser um escritor que depende de certas ocasiões ou de certos estímulos, né? Ocasiões e estímulos sobre os quais você nunca tem nenhum controle. Né? E então você vai descobrir que você pode produzir por vontade própria, por vontade própria. Né? Você vai descobrir que você pode ter domínio sobre a escrita, sobre o texto que você quer escrever. E você vai perceber também que tudo à sua volta pode ser um bom motivo para escrever, porque tudo serve à escrita. Tudo pode servir à literatura. Tá certo, meus caros? Muito bem. Então, amanhã nós estamos aqui de volta. Um abração para vocês, viu? Tudo de bom.